telespectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 30 de janeiro de 2020, estamos iniciando mais um Itajubá Entrevistas de hoje. Hoje nós vamos falar sobre assistência social. Na verdade, nós vamos falar sobre o CRAS de Itajubá. E para isso nós temos aqui a coordenadora e assistente social, Isabela Junqueira. Fica com a gente. Estamos no oferecimento da Eletel, que é a sua rede de franquia autorizada da Oi TV Livre, aqui em Itajubá. Pensou em TV digital, internet pré-pago e parabólicas? Falou com a Eletel. Dividindo tudo em 12 vezes, sem juros, para você fazer um orçamento bacana, escolher o melhor serviço que cabe aí para você, para sua família, para sua casa, né? Do seu jeitinho. Liga para cá ou manda sua mensagem que a Eletel faz o seu orçamento sem compromisso nenhum, certo? O telefone é 999861444 ou 36224772, ok? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o estúdio ultravioleta. Bom dia, coordenadora do CRAS, Isabela Junqueira. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado, viu, por aceitar o convite da TV Itajubá, de estar no meu programa hoje. Imagina, prazer é nosso. Que bom. E vai voltar agora, né? Já aprendeu o caminho? Já aprendeu, não esquece mais, Aprendi, que daí agora você fica freguesa. Tá certo. Daqui. Tá bom. Legal. Bom, nós sempre ouvimos muito falar de assistência social, né? E também, e cada vez mais a gente está ouvindo falar sobre o CRAS, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o CRAS daqui de Itajubá, ACPT. Vamos começar primeiro explicando o que é essa sigla? CRAS quer dizer Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS ele é um equipamento público, né? Onde é ofertado serviços de proteção social para as famílias. Existem aqui no município de Itajubá 2 CRAS. O CRAS que eu coordeno é o CRAS ACPT. Mas também existe o outro CRAS, que é o Luzia Silva Rieira, que é coordenado pelo Gilberto. Aquela graça de pessoa que eu adoro. Vou mandar um beijo. Já esteve aqui, né? Já esteve aqui com a gente também. Vou mandar um beijo pro Gilberto também, que aceitou de pronto também, da primeira vez que tá aqui com a gente. E agora ainda mandou essa doçura de pessoa que ela fala tão calminha, assim, ela faz o contraponto com a entrevistadora. Parece. Ok. Bom, quando a gente fala de proteção social, a gente está falando exatamente de quê? Bom, a proteção social, ela é a proteção do Estado para com as famílias, né? A política de assistência social, ela entende que para as famílias vulneráveis, principalmente, né, as famílias que necessitam de apoio para se organizar, primeiro elas têm que ter um apoio do Estado. Então o Estado ele tem que oferecer serviços, condições, benefícios, né? Ações públicas mesmo, para que essa família tenha condições de proteger a si mesma, proteger os seus membros. E assim, sair dessa condição de vulnerabilidade social, de pobreza, de risco e de violações de direito. Então a proteção social ela é uma rede de serviços e de benefícios também, ofertado para a população que dela necessita. Certo. E quem é essa população que se enquadra na proteção social? Bom, por exemplo, se enquadra a família que achar necessidade de ser protegida de alguma forma. Existem as famílias que têm a vulnerabilidade material, né? Que é a financeira, que estão desempregados, ou que a renda é insuficiente, mas também existe as vulnerabilidades que são emocionais, de conflitos, né? Existem famílias que às vezes têm renda, mas têm conflitos entre elas. E o trabalho de proteção social é fortalecer esses vínculos, não só entre os membros da família, mas também entre a família e a comunidade. Então, são esses tipos de família. Sim, então, a legislação coloca que a assistência social é para quem dela necessitar, né? Então, nós temos aí os públicos prioritários, que são crianças, idosos, mulheres, né? As minorias de uma forma geral e as pessoas que estão sem renda no momento, né? Que isso fragiliza bastante. Bastante. Mas a assistência social é de quem nela necessitar. Não tem aí uma regra, assim, tal pessoa não pode, né, acessar o serviço de assistência social. Não é bem assim. Certo. E quais são esses serviços que o CRAS presta?
para essas pessoas? O É principal grande, serviço, né? Eu acho a lista. O principal serviço ofertado, não só pelo CRAS aqui de Itajubá, mas por todos os CRAS, é o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família. Esse serviço engloba várias ações. Elas são atendimento, acolhida, acompanhamento, grupos, ações comunitárias nos territórios, palestras, acesso a benefícios eventuais e emergenciais no próprio CRAS e também encaminhamentos para a rede e para os benefícios federais, que daí é feito no centro de monitoramento, que é o Cadastro Único. Certo. Por exemplo, lá perto da minha casa tem um... É um CRAS? Será que tem ali na Boa Vista? É o CRAS? Do Gilberto. Ah, tá. É o CRAS do Gilberto. É o CRAS do Gilberto. É o Luzia Silva Rier. Luzia Silva Rier, isso. Atrás da igreja, né? Isso, atrás da igreja de São José ali, um né? CRAS, É um sim. CRAS. E aí, por exemplo, o meu filho fazia aula lá. Fazia uma aula de Kung Fu. Por exemplo. eu acho, né? Não, acho que era de Kung Fu. Foi o ano passado isso. Era uma professora. Tamires. Acho que é isso, Tamires. Isso mesmo. E aí, por exemplo, esse é um dos serviços que o CRAS presta. Sim. Além do PAIF, né, que é esse serviço de proteção e apoio integral à família, nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Esse serviço é um serviço complementar ao trabalho social realizado no CRAS. Então, o que acontece? A gente acompanha ali uma família e a gente vê que essa família tem idosos, tem crianças, até adultos mesmo, mas o foco é mais para criança, adolescente e idosos, né? Que são os públicos prioritários desse serviço que você falou, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. A gente vê que existem esses membros na família e a gente oferta esse serviço, que existem oficinas para esse serviço, mas o principal intuito é estar próximo da família. Porque uma vez que a gente tem as oficinas ali, tem de dança, tem pintura em madeira, tem esse Kung Fu que você falou, tem o Tai Chi Chuan, varia muito, cada ano, cada época varia muito com a necessidade da população, o interesse também, mas o nosso objetivo principal não é essa oficina. Não é a pessoa sair dali uma expert em pintura em madeira ou um atleta em Kung Fu, é se aproximar dos membros da família para a gente conseguir esse vínculo com a família, né? Para tirar muitas vezes a criança que poderia estar na rua, né? Poderia estar envolvidas em outras atividades, Nossa, né? Isso é ótimo, Então, né? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, a rua sempre foi um perigo, né? Infelizmente a rua sempre foi, nós sabemos disso. Mas hoje em dia a gente tem outro vilão que é bom e é mocinho e é vilão, que é a tecnologia. Também, né? Então, às vezes os responsáveis falam, minha criança ou adolescente tá aqui, fica o dia inteiro, fica quietinho. É bom ele ficar aqui em casa porque eu tô vendo onde tá, não tá na rua. Mas hoje em dia também, mas vai faltar um pouco da convivência comunitária, né? E o serviço de convivência, o próprio nome fala, ele é para isso mesmo. E também a gente acaba identificando outras questões. Por exemplo, quando uma criança, um adolescente ou um idoso, ele faz parte desse serviço, a gente consegue identificar o dia que ele chega mais introvertido, triste, às vezes machucado, o idoso também, quando chega com alguns sinais aí de tristeza mesmo, deprimido, entendeu? É uma forma, é um alerta que a gente tem para trabalhar essa família, entendeu? Para fazer uma visita domiciliar, para entender o que está acontecendo, para fazer um encaminhamento para outros setores, né? Como o setor de saúde, estratégia, saúde mental. É isso que eu ia perguntar. Então, vocês têm outros profissionais, como psicólogos e outros profissionais? Nós temos, mas nós não fazemos terapia no CRAS. O CRAS tem assistente social e psicólogos, são os técnicos do SUAS. Eles desenvolvem o mesmo trabalho, que é esse trabalho que eu disse antes, que é o de atendimento, acolhida, acompanhamento, grupos, palestras, oficinas, ações comunitárias. São as mesmas tarefas, vamos dizer assim. Certo. Mas a gente encaminha, né? Por exemplo, assim, para você ter acesso ao psicólogo, é o setor de saúde que você encaminha. Então lá não vai fazer um tratamento, não vai ser lá no CRAS. Jamais. Não, no CRAS não, a gente encaminha. Vê a necessidade. Serviço de saúde, para qualquer serviço. Que bacana. Serviço de saúde. Psicologia é um serviço de saúde. Então o CRAS também tem essa função
de entender aquela família, as necessidades daquela família e encaminhar para o setor. Sim. Inclusive, quando uma família é atendida, acompanhada no CRAS, ela tem prioridade nos serviços, porque a gente emite um relatório, nós temos contato com as pessoas da rede, né? É um profissional que já viu ali e falou, há algo para trabalhar aqui. É diferente de dar na minha cabeça e falar, eu acho que eu preciso disso. Não, existe o fluxo da saúde, né? Que você passa pela estratégia, daí o médico vê se você precisa de um psicólogo, de um acompanhamento psiquiátrico, te encaminha daí para o setor de saúde mental, existe esse fluxo. Acontece que quando a gente acompanha uma família, por exemplo, e a gente identifica que um adolescente daquela família teve tentativas de autoextermínio, automutilação. A gente não vai falar para essa mãe ir lá na estratégia e passar por todo esse fluxo. A gente já tá ali, a gente é profissional, né? Então a gente emite um relatório, né, assinado, com parecer, e esse relatório já vai direto para a saúde mental. Então, diferente, por exemplo, de um PSF que a gente vai, onde encaminha para outros profissionais, tem um lado social também, de acompanhamento social, né? É muito mais próximo da família, né? Sim, a família é o nosso público central de acompanhamento. Tanto que na política de assistência social, o pilar é a matricialidade sociofamiliar, que é acompanhar a família. O nosso foco de trabalho é a família. Sim. Porque a gente entende não, né? A política de assistência social, ela vê a família como a primeira instituição de proteção social. O primeiro lugar onde você é protegida é na família. Ou desprotegido também. Mas é na família. Então, o nosso foco de trabalho, de atenção, de estudo, é na família. Sim. Bom, o postinho, por exemplo, eu falo postinho porque a gente, cada pessoa já está familiarizada com o postinho do seu bairro. Sim. Né? Então a gente já está acostumado com o médico dali, com os agentes dali, que inclusive vai na nossa casa, já é de casa. A minha agente chega, se não toma café não pode nem sair. Ela chega, mas na condição de ir embora, tomar um cafezinho pelo menos. Está cheio de trabalho, eu tenho que ir, aquele sofre assim, mas um cafezinho dá tempo, um suquinho. Então, esse calor, o suquinho vai bem. Então a gente fica próximo, né? Entra, tá na casa da gente, faz parte ali. Às vezes você não pode ir marcar a consulta, alguém tá impossibilitado, essa pessoa está na sua casa, né? Te ajudando a agendar, te liga, agendei, é tal dia. E às vezes até puxa a orelha, olha, agendei, você não veio. Tem isso também. Então, assim, esse carinho, esse cuidado é muito bacana. O CRAS, ele tem ligação, por exemplo, com o postinho, com os PSFs? Total, e o postinho com a gente. Nós encaminhamos um para o outro caso semanalmente. Porque, como você disse, as ACS, elas estão ali no território, conhece todo mundo, né? Sim. Então, eles identificam muitos casos pra gente. A estratégia, ela identifica bastante casos, a gente tem uma comunicação boa por e-mail, inclusive. É prático também. Prático, às vezes até o WhatsApp, dependendo do caso. Olha. Manda ali um WhatsApp, conhece família de tal pessoa, a gente olha lá no prontuário, se conhece, eles pedem pra gente dar uma atenção maior. Ou vice-versa, se a gente vai... faz uma visita domiciliar, acompanha o caso e vê que está precisando de uma atenção maior da estratégia, a gente comunica e a estratégia nos fala. Geralmente a estratégia já fez a visita. A estratégia ela é muito competente no trabalho dela, né? Sempre que a gente precisa de um caso, com a estratégia a gente não tem problema nenhum. Bacana, já tá explanado é um ali. trabalho bem casadinho. Bacana. Hoje em dia, dentro do CRAS, será que a gente consegue listar quais são exatamente os serviços? Vamos listar porque é bastante, tempo, né? Temos! Aqui eu acho que o cartão aqui é de 2 horas, mais ou menos, a gente pode listar. Não, tô brincando, mas não, a gente consegue listar sim. Nós temos no CRAS alguns benefícios, além do atendimento mesmo, acompanhamento, que é feito pelos profissionais, assistente social ou psicólogo. Sim. Existem os atendimentos, né, que são aquelas famílias, aquelas pessoas que chegam no CRAS com uma situação pontual, uma situação que não necessita de um acompanhamento mais aprofundado, numa perspectiva de totalidade. Essas pessoas, elas são atendidas no CRAS, elas podem ir às vezes toda semana, né, podem retirar um benefício, ser encaminhados para alguns setores, e existem as famílias acompanhadas pelos CRAS.
As famílias que são acompanhadas, hoje, se eu não me engano, a gente tem em torno de 400 famílias em acompanhamento no CRAS. E temos 5 profissionais de nível superior que acompanham essas famílias, 3 assistentes sociais e 2 psicólogas. O serviço de acompanhamento, ele já requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, tem visita domiciliar, tem atendimentos particularizados, tem inclusão em atendimentos em grupos quando a demanda é semelhante, né? Tem encaminhamentos para o serviço de convivência e tem também os benefícios eventuais que são ofertados dentro do CRAS. Hoje em dia nós contamos aqui no município de Itajubá com foto 3x4, segunda via de RG, primeira via de CPF, aluguel social para as famílias que precisam se organizar durante um tempo e não têm condições de moradia. Como que funciona também o aluguel social? Tá, e só terminar aqui. O aluguel social, além de ser para as famílias que precisam se organizar, né, referente à moradia, também para as famílias que recebem laudo da Defesa Civil, que são as famílias que estão em situação de risco mesmo, risco de moradia, de desabamento, ou enchente, ou coisas desse tipo. O aluguel social funciona da seguinte maneira: a família, ela entra com o pedido, ou um técnico que está acompanhando a família vê a necessidade da família se mudar daquele local que ela está residindo para poder se organizar de alguma forma, às vezes financeiramente, né, que daí a prefeitura paga durante 6 meses, de 3 a 6 meses, um aluguel para essa pessoa, e essa família consegue se reorganizar financeiramente, né, às vezes está com água, luz atrasada, entendeu? Às vezes está com algum problema que precisa arrumar na casa, algum telhado, alguma trinca. E às vezes é o caso que vem da Defesa Civil mesmo, que daí a casa, tipo, tá em risco. E aí é calamidade. Isso é uma daí coisa super bacana. Eu não sabia. Esse benefício é um benefício novo. Acho que é deve novo? ter uns 2 anos. Olha, nossa, é um benefício novo. Nossa, e é muito bacana. Realmente, a gente vê... Muito importante. A gente vê a diferença na vida das famílias, que é isso que eu te disse. As famílias, elas precisam dessa proteção do Estado para se organizar. Não todas, mas algumas. Sim. E essas que precisam dessa proteção do Estado, essa ação do Estado, ela é crucial na vida dessas famílias. Tem famílias que se reorganizam mesmo através desses benefícios. Olha que interessante. Não só o aluguel social, né? Nós temos também o benefício cesta básica, que é um benefício emergencial, né? Nós não conseguimos cobrir toda a cidade de Itajubá, mas porque é um benefício emergencial mesmo, não é um benefício que nem um Bolsa Família, que então, ali no CRAS é mais uma coisa emergencial? Não, existem benefícios eventuais que tem alguns emergenciais, no caso a cesta básica e o aluguel social. Sim, entendi. Entendeu? Sim. O aluguel e a cesta... Mas o atendimento é contínuo, o acompanhamento, que é o principal trabalho do CRAS, é o acompanhamento, né? Eu costumo brincar, se o CRAS fosse só entregar a cesta básica, podia ser um supermercado. Uma distribuidora já resolvia. Não é só isso. O nosso principal trabalho é fortalecer essa função protetiva da família. É o que a gente fala, tudo precisa daquela estrutura, né? Exatamente. Não adianta a gente ir lá em cima esse vínculo, não só com a família, mas com a comunidade também. Exato. A comunidade, ela é muito importante para as famílias. Se você vê em bairros, territórios que a comunidade é unida, as famílias, elas são menos vulneráveis. Com certeza. Com certeza. E às vezes a gente ouve muitos ataques, né? Principalmente quando a gente fala de causas sociais. Eu imagino que vocês, principalmente, ouvem muitos ataques. Que as pessoas falam muito, mas você vai dar, por exemplo, o caso da cesta social e do aluguel social. Poxa, mas eu trabalho pra caramba pra pagar meu aluguel. A pessoa vai lá, vai de repente, ter esse aluguel pago por 6 meses. Eu trabalho pra comprar minha comida, mas a pessoa ganha essa cesta básica, né? Então as pessoas têm essa dificuldade de entender mesmo a função protetiva do Estado. Exatamente. E tem que ter. Você imagina, é isso que em off, eu acho que até agora a Isabela falou aqui pra gente, que a gente precisa, na verdade é a dignidade, né? Que muitas vezes a gente precisa de dignidade para viver, né? Não adianta, a gente consegue tudo isso, nós aqui, conseguimos tudo isso que a gente que a gente trabalha para conquistar.
e consegue conquistar, porque a gente chega em casa, poxa, não precisa ser uma mansão, mas você chega à sua casa, é seu lar, é seu reduto. Às vezes eu tô tão cansada, né, tão cansada, e vindo pra rua assim, e de repente eu falo assim, gente, eu não tô aguentando o som da rua e de tudo mais. Quero chegar em casa. Aí eu me tranco aqui, esqueço os bibi, os fonfons todos e vou pra casa. Na hora que chega em casa, é o seu conforto. Tá lá a sua família, de repente seu marido que também chegou do trabalho. Seu filho que tem uma escola, os materiais certinho para poder estudar. É tão... Isso renova a gente, né? Isso que dá força para no outro dia você ir trabalhar de novo, você enfrentar sua vida novamente, né? Você chamar seu filho para comer, você ter o que comer, né? Ter o alimento na sua mesa. Isso é a base. Aí depois tem uma mesa. Olha, é bem lá embaixo a situação, né? O negócio pega lá embaixo. Então, assim, essa dignidade, né, pra gente sair a conquista dos nossos sonhos que a gente almeja. Eu quero ser médico. Eu não quero ser médico, eu quero ser um padeiro. Eu quero fazer tal coisa. Eu quero me planejar para viajar em janeiro, né? Então, tudo isso que a gente almeja pra gente a mais do que o nosso básico, a gente precisa desse básico para que tudo isso aconteça, né? Então, é muito importante a ajuda, principalmente do CRAS, do governo, dos assistentes sociais, né? Fazer essa, como eu posso dizer, fazer esse trabalho, fazer esse serviço com essa família. Ela necessita naquele momento. E o mais interessante aqui é essa palavra emergencial, né? E eu acho que é isso que as pessoas também têm que entender, porque acho que pro resto da vida a pessoa vai ficar lá recebendo cesta básica, recebendo o aluguel, né? E também todo mundo quer, eu também gostaria mas não é essa a ideia. Assim, e os casos são avaliados, né? Eles são acompanhados por profissionais, eles não são, esses benefícios, né? Eles não são liberados sem nenhum acompanhamento, sem nenhum trabalho mesmo, entendeu? Sim. Não é assim, a torta direito, pra quem a gente quer, entendeu? Até porque a gente não tem muitos benefícios, né? A gente não tem, é limitado, né? O recurso municipal é limitado. Então não tem como a gente dar aluguel pra todo mundo. Não, e nem atinge todo mundo que precisa. Exatamente. Né? Então, assim, existe. O pessoal às vezes fala, tal fulano mentiu. Existem pessoas que mentem. Sim. Como existe em qualquer situação. Em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer realmente. nível social, existe, Sim. né? Só que não é a maioria. A maioria que tá ali é porque ela precisa mesmo. Porque não é fácil você chegar num equipamento de assistência social, você falar da sua vulnerabilidade, falar que você não tem comida em casa, entendeu? Se expor totalmente, né? Você e a sua família, exato, né? E fazer os cadastros, tirar os documentos, seguir as orientações, né? Porque, assim, é um serviço de contrapartida, né? A gente não consegue sozinho fazer pela família, né? A gente vai até um certo ponto e depois a família, ela vai até um certo ponto. Então, é um trabalho em conjunto mesmo, né? Estado e família. Então, não é fácil. Não é fácil para a família, que nem às vezes algumas pessoas podem considerar. As pessoas acham. Mas esse achismo. Não, eu imagino. É difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho frustrante às vezes. A gente se depara com realidades muito difíceis, né? E às vezes. Tem que estar muito bem preparado, até psicologicamente. E às vezes a gente não tem nem respaldo para poder trabalhar aquela família, dependendo da situação. Como assim, a família não aceita? Não, às vezes não é uma cesta básica que vai resolver o problema dela, sim. Não é um benefício que a gente tem, entendeu? Às vezes a gente tem que estruturar uma rede inteira para começar a trabalhar uma família. Família, às vezes, que tem problemas com pessoas deficientes, com transtornos mentais, e ainda tem um agravante de estar morando num território vulnerável, né? De ter essa questão intergeracional da pobreza, que a pobreza não chegou agora. A mãe foi pobre, o pai foi pobre, o bisavô, o avô. Então, é um trabalho difícil. Então, não é um trabalho que você chega lá e com um benefício, com uma escuta. E tudo já melhora no plim, né? É um trabalho muito longo, extenso, complexo. E vocês, né? Eu tô aqui ouvindo e eu falei, porque às vezes, é claro que essas famílias necessitam, e a gente sempre olha, né? E é para isso que vocês estão lá, né?
Mas tem um outro lado também, eu queria conversar um pouquinho. Eu tô ouvindo aqui, eu falei, gente, não é difícil. Porque porque eu imagino assim, a pessoa que não se importa, porque existem as pessoas que não se importam, né? Não conseguem olhar pro lado, né? Só tá olhando para baixo pro próprio umbigo, então há pessoas que não se importam. É fácil. Você passa por uma família, você passa por uma pessoa, você ouve uma situação e aquilo não te atinge, não te afeta. Certo? Certo, ok. Então, para essa pessoa que está insensível a essa situação, ok. Mas tem as pessoas que aquilo atinge de alguma forma, né? Então, eu acho que vocês trabalham, às vezes, a gente olha aqui, como a gente não é o nosso trabalho, vamos dizer assim, a gente não convive todos os dias com isso, diretamente, a gente ouve nas redes sociais, a gente vê nas redes, a gente ouve uma história de alguém, né? E uma história, às vezes, aquilo já deixa a gente matutando o dia inteiro. Às vezes você vai dormir e você fala, poxa, né? A gente ouve alguma história que você fala, nossa, gente, e essa família? Como que vai fazer? Quem já nos perguntou isso, né? Como que elas vão fazer? Como é que vai sair? Nossa, sabe? A gente fica preocupado com aquilo ali. Sim. Agora eu imagino, mas às vezes a gente até esquece. Passa no momento, a gente fica ali e às vezes a gente até passa e tudo mais. Mas o assistente social, por exemplo, é a pessoa que continua ali. Então, sim, todos os dias um caso diferente, eu imagino várias situações, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu acho que não daria pra mim. Eu acho que você está entendendo? Tem muita... Ela chegou aqui e perguntou assim, nossa, como que você todos os dias você vem aqui, você não sente frio na barriga todos os dias aqui encarando a TV, a câmera e tudo mais? Então, pode ser que isso seja pra mim, né? Mas eu acho que é uma situação que de repente eu não saberia lidar. Porque não é fácil, né? Mas eu acho que o primeiro desafio é não perder a sensibilidade mesmo. Porque quando você vê todo dia situações desse tipo, você corre o risco de naturalizar. Você corre o risco de perder essa sensibilidade, né? Eu acho que esse é o principal desafio para quem trabalha nessa área. Para realmente, todo dia que você vê o caso, você se comover com esse caso. Porque antes de você ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. Se aquilo não te tocar, você pode fazer mais do mesmo. Você pode fazer só as suas requisições institucionais ali, entendeu? Fica robótico, né? Exatamente. A coisa. E as famílias, elas requerem posicionamentos diferentes, entendimentos diferentes. Por mais que o benefício que você vai liberar para a família seja sempre o mesmo, cada família tem a sua história. Então a gente tem que estar atento a isso, né? A gente tem que estar conectado mesmo com a história de vida, com a cultura, com o território que essa família ela está inserida, para a gente poder realizar um trabalho de excelência e não um trabalho mecanizado, repetitivo, pontual, né? E é um desafio. E a gente se fortalece entre equipe. Eu posso dizer isso na minha equipe, pelo menos. A gente tem reunião 2 vezes por semana, do meio-dia às 2, terça e quinta. Então a gente não faz nenhum atendimento, a gente se reúne e discute esses casos. Então nessa reunião, a gente compartilha dificuldades, né, de às vezes acessar alguma família seguir orientação, acessar a rede, e a gente também compartilha as nossas dificuldades também, as nossas frustrações, entendeu? Os nossos medos, que a gente também tem, né? A gente faz grupo com família, a gente não sabe o que vai sair daquele grupo, né? Às vezes sai um tema que eu não estou preparada, né? Para poder abordar, para discutir. Eu tenho que ter ali uma maturidade para poder encerrar esse tema, me preparar, retomar ele num próximo grupo, para não tratar o tema como superficial também, né? A família está ali te confiando uma situação, né? Um conflito. Vou te confiar na vida. A vida, né? Os filhos, gente, às não vezes. É fácil. Exatamente. Então, assim, a gente se fortalece entre equipe e estudando. Eu acho que o estudo sempre fortalece a gente. Começa a dar uma desanimada ali, a gente busca texto, a gente busca artigos, a gente lê livro em conjunto lá no CRAS, porque daí dá força pra gente. A gente vê que não é o CRAS, a CPT, não é Itajubá, né? É a nível regional, municipal, estadual. Às vezes até mundial. Às vezes até mundial. E a gente consegue enxergar como que as outras
os outros locais estão lidando com isso, daí a gente tem mais ideias, mais esperança, Sim. e continua o trabalho. Até porque você está falando da esperança e tudo mais, e realmente, muitas vezes, a gente quer ajudar, mas a mão vai até ali, né? Você está vendo aquela necessidade de mais, porém... E a gente tem que entender essa necessidade, né? Na literatura do serviço social em si, a gente estuda muito, né? Essa questão do assistente social não ser nem super-herói, né? Você não ter essa mentalidade de que você vai resolver o problema do mundo, que você vai salvar aquela família, né? Isso é uma visão messiânica da profissão, né? É uma visão que se você tiver, você vai ser infeliz, porque... Tá vendo? Isso não existe. Acho que seria esse o meu problema. Isso não existe, exato. Mas também a gente não pode ter aquela visão fatalista da profissão. As coisas são assim, não vão mudar, né? Vai existir sempre, não tem o que fazer, porque também não é assim. O trabalho é muito com o pé no chão, né? Exato. É então muito. a gente tem que tentar desvincular desses dois extremos, né? E conseguir um equilíbrio na profissão e fazer o nosso trabalho. E tendo a consciência que a gente tem um limite no nosso trabalho. E a gente pode fazer o melhor com os recursos que a gente tem. Vocês têm um suporte psicológico? Não. Assim, Não. Assim... um curso oferecido pelo Estado ou alguma coisa assim? Nós temos as capacitações, mas geralmente são focados nas famílias mesmo, no trabalho. Não é focado na gente, no profissional. Gente, que judiação. Sério. Eu nunca pensei. dó, Acho que eu nunca pensei. Ó, que judiação não é de maldade, mas trabalhar, você imaginou todos os dias, não é fácil, por mais que você queira estar fazendo seu trabalho. Mas um dos motivos, né, do Conselho Regional de Serviço Social ter lutado pelas 30 horas semanais de trabalho é por isso. Porque você trabalha 40 horas de semana. Eram 40 horas? Hoje é 30, por lei. Então aqui já os foi. assistentes sociais do município, os psicólogos também que trabalham no CRAS, a carga horária é de 6 horas. Tá vendo? Por dia. É tão importante Então, a gente assim, conversar existe, e conhecer. Né, algum respaldo nesse sentido, mas a gente não tem assim nenhum respaldo psicológico, mas eu acredito que nenhuma profissão tenha também, assim. Se você for ver, o pessoal que trabalha na estratégia também se depara com bastante situações, médicos que trabalham urgência, emergência, hospital também se deparam com situações difíceis, né? A busca, ela é individual. Nós não temos nenhum programa assim para poder trabalhar o psicológico da gente. Não é, aí uma coisa deveria Não, seria bom, né? Seria bom. E acaba realmente sendo verdade, acaba realmente sendo uma busca individual mesmo. Eu fui fazer um trabalho aqui na Faculdade de Medicina, e aí com a minha equipe de teatro, para falar com os alunos de último ano. E aí eles estão começando um projeto, né? Mas é de iniciativa particular realmente da faculdade mesmo. Então eles estão iniciando um projeto para trabalhar algumas situações dentro de hospitais, né? São situações mais extremas, né? De falecimento, né? De cuidados paliativos, de doenças terminais, né? Então, como lidar, como dar uma notícia para uma família, né? Como não robotizar isso, né? De todo dia você tá vendo quase que as mesmas coisas, então para você aquilo já é normal, mas para aquela família que vai receber essa notícia X, e aí eu achei bem bacana, assim. Então ela fez não só o teatro, a gente fez o teatro, que nossa, meu Deus, assim, foi assim... profissionalmente para mim, como artista, foi super bacana, porque a gente consegue se colocar no lado da pessoa, na pele da pessoa. Como eu tô fazendo aqui com a Isabela, eu tô ouvindo ela falar, e aí eu tô me colocando no lugar. Tem hora que a gente tem que fazer isso, né? Colocar empatia, né? Empatia. Colocar no lugar da pessoa, né? E aí, assim, a gente fez 4 sketches, né? Sketches são cenas curtinhas, com vários temas diferentes, assim. E aí a gente pôde, uma hora eu pude ser médica, outra hora eu pude ser paciente, outra hora eu pude ser o parente do paciente. Então a gente foi vivendo meio que na pele, assim, as situações, né? Vendo os desafios de cada uma. E foi super interessante. Então eu acho que esse suporte como a Isabela disse, como a coordenadora Isabela disse, realmente eu acho que em várias profissões esse suporte deveria existir. E se não existe, o buscar por ele é importante. Né? Sim.
É importante. Bom, eu te cortei um pouquinho, você ia falar do benefício Bolsa Família. Esse Bolsa Família que gera um trelelê danado. De todas as ações do CRAS, né? Daí eu comecei a falar do aluguel social. Isso, a gente explanou um pouquinho. Certo. Agora vamos lembrar onde que eu falei aqui, tá? Mas a gente tem os benefícios, né? Eu falei que é da cesta básica, do RG, CPF, foto 3x4, do aluguel social. E nós temos social? Cesta social? Básica. Cesta básica. Cesta básica. Cesta básica. Acho que eu não estou esquecendo de nenhum. Se eu esquecer, depois eu retomo aqui. Tá. E tem os encaminhamentos que a gente faz para os serviços que não são liberados no CRAS. E sim na rede mesmo, né? Existe o cadastro único, que é um cadastro nacional que as pessoas fazem para ter direito a acessar os serviços da assistência social. Esse cadastro faz lá ou faz em outro setor, que é o setor do cadastro único. Certo. E daí você tem acesso, né, aos benefícios do governo federal, que é Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida, tarifa social, né, que reduz, dá um desconto na sua conta de energia. Sim. Transporte coletivo, né, que é o transporte intermunicipal e interestadual, que é para idoso e para deficiente. O ID Jovem, que é aquela carteirinha para jovens que daí eles têm desconto em passagem de ônibus, em eventos culturais, teatro, cinema. Olha, esse eu não conhecia, que interessante. Daí a gente encaminha, porque daí não é a gente que faz, é o setor de cadastro único. Mas as famílias que estão cadastradas no CRAS, vocês encaminham, se vendo a necessidade, vocês podem encaminhar para esse cadastro único, sim, é isso? Exatamente. Não só as que estão cadastradas no CRAS. O cadastro único, ele é um cadastro que você faz para ter acesso aos benefícios sociais. Que é o Minha Casa Minha Vida, né? Quando tem as casinhas aí, os apartamentos, né? Uhum. O Bolsa Família. Tem o BPC também, que é um benefício assistencial, né? Mas que se retira no INSS, né? Todo o processo é feito no INSS, mas a gente caminha também. E é feito no cadastro único. E não precisa estar cadastrado no CRAS. Que na verdade não existe um cadastro no CRAS. Existe o cadastro único, que é geral, e existem as famílias que são acompanhadas e atendidas no CRAS. Dessas famílias, elas têm um prontuário. Não é um cadastro, entendeu? Entendi. Ficou claro? Acho que sim. Acho que sim. As famílias que já estão cadastradas no CRAS são as famílias que vocês prestam esse serviço de acompanhamento. Sim. E aí também e atendimento. Então vocês também podem orientá-los vendo essa necessidade, vocês orientam. Sim, encaminhamos elas para a rede. Pra rede. Tanto para a rede socioassistencial, que é essa rede dentro da política de assistência, quanto para a intersetorial, que é saúde, educação, Cine, por exemplo, né, que é de trabalho. Encaminha para os outros setores. Sim. Que a gente tem conhecimento. Fala pra mim, eu fui andar com a minha tia, eu sou mineira, eu gosto dos causos. Os causos é aqui. Todo programa eu tenho um caos. Acho que eu vou abrir aqui um programa de causos da Drica, ou alguma coisa do gênero. Mas eu fui... A gente ouve muito falar, por isso que muitas vezes a gente não entende várias coisas, né? Então, tem coisas que a gente só ouve, né? E esse... Como é que ele chama aquela brincadeira mesmo que ia passando no ouvidinho? Telefone sem fio. Não exatamente, exatamente. A gente fica nesse telefone sem fio e a gente não tem o conhecimento, mas a gente ouve, aí replica o que ouviu e muitas vezes nem é aquilo. Como diz minha avó, quem conta um conto aumenta um ponto, e aí vira essa confusão, né? Mas eu andando com a minha tia, que ela precisou de alguns serviços dentro disso, eu fui descobrindo, assim, primeiro várias coisas que eu ouvia, que eu não sabia, alguns que eu fiquei sabendo de telefone sem fio, e enfim. Então, o que eu ouvi de CRAS, de CREAS, eu falei assim, meu Deus, mas qual que é a diferença? O que é um, qual que é a diferença? Não, esse você vai ver no CRAS, não sei o quê. Aí eu ia lá no CRAS, olha, esse é do CREAS, esse é do CRAS. Não pode resolver tudo num só. Eu não posso vir aqui resolver tudo num só, por favor. Mas não pode. Vamos dizer os porquês, vamos mostrar essa diferença dos dois? Sim. A política de assistência social, ela é organizada em níveis de complexidade, né? O CRAS, ela é da proteção social básica.
É um Certo. equipamento que o CRAS, o Centro Municipal de Convivência, onde seu filho fazia aula. Isso, meu filho. O Centro Municipal de Convivência, o Cadastro Único, eles fazem parte da proteção social básica, que é um setor de prevenção e proteção. Nós atuamos antes de violações serem ocorridas com as famílias. Certo. No fortalecimento mesmo dos vínculos familiares e comunitários. Depois tem a proteção social especial. Essa proteção social especial, ela é dividida em duas complexidades, a média e a alta complexidade. A média complexidade é o CREAS. O CREAS atua em situações de fragilidade de vínculo familiar, de risco social e de violência social. A alta complexidade é quando os vínculos já não existem mais, os vínculos foram rompidos. Então, um exemplo de casos, para ficar mais fácil. Isso, eu já ia pedir exatamente, eu gosto dos exemplos. Exatamente. Uma família, por exemplo, que o idoso está em isolamento, né? O idoso não tem saído muito de casa, a estratégia de saúde da família identifica que ele está lá sempre sozinho e que a família não dá tanta atenção e tudo mais. Ela manda o caso para o CRAS. O CRAS conversa com os filhos, vê a possibilidade desse idoso participar de um serviço de convivência, ter mais interação com outros idosos, né? Uma convivência ali comunitária, familiar. Sim. Identifica daqueles filhos ali quem que é o que cuida do idoso, se esses cuidados eles são divididos, se não são, se esse idoso tem alguma interação, né? Com netos, com outras idades. Veja, aquele idoso estava ali em casa, né? Isolamento e tal, mas existe todo um trabalho que dá para ser realizado para que esse idoso não fique nesse isolamento. Esse trabalho é realizado pelo CRAS. Agora, você chega numa casa, um idoso está em maus tratos. Ele está sem alimentação, ele está sujo, ele é acamado e o cuidador não fica lá o dia todo, ou não cuida, ou o cuidador às vezes é um dependente químico, ou é alguém que está ali mais para aproveitar mesmo da situação, não cuida devidamente. Esse idoso ele está em violência, ele está em risco. Daí quem cuida desse caso é o CREAS, faz todo um trabalho para que esse idoso tenha os seus direitos, os seus cuidados, né, estabelecidos. Uma vez que cuidou, recuperou, o cuidador entendeu, ou se não, deu as orientações, a estratégia sabe, comunica com a gente, deu certo ali, vai para o CRAS. Não deu certo ali, o cuidador então não tem condições de cuidar, né? Tem que fazer um tratamento, às vezes esse próprio cuidador, não tem mais ninguém da família para cuidar desse idoso, ele está acamado ali, naquela situação, esse idoso vai para a alta complexidade, que é as instituições de longa permanência, os asilos. Então assim, tá em violência, é CREAS. Prevenir, organizar, fortalecer, para não ocorrer situações de violência, CRAS. Vínculos rompidos, né? A pessoa não tem mais como ficar na sua família, é o Estado, que daí é a alta complexidade. Então, e como, por exemplo, se tem alguém, por exemplo, nos assistindo e passa por uma situação dessa ou conhece algo que esteja acontecendo dentro do que você me disse, o que ela primeiramente tem que fazer? Essa pessoa é alguém da família, algum vizinho, tanto faz? Tanto faz. Ela pode entrar em contato. Ela pode entrar em contato com a estratégia Saúde da Família, que é quem está mais próximo do bairro. Ela pode entrar em contato a Saúde com da Família do PSF. A estratégia Saúde da Família, tá. PSF. PSF. Ela pode ir em qualquer equipamento, porque a gente encaminha. Vai encaminhar. A gente não fecha a porta. Ótimo. Entendeu? Se chega uma pessoa lá, vamos citar outro caos. Chega uma mulher vítima de violência, lá no CRAS. O CRAS não trabalha com mulheres vítimas de violência, porque já existe uma violência, você vai prevenir, né? O CRAS trabalha antes da violência acontecer. Sim. Nós temos grupos, por exemplo, de empoderamento, que chama Mulheres em Cena, inclusive, que é um grupo para mulheres de empoderamento mesmo, de reconhecer os tipos de violações, né? Então, a mulher chegou no CRAS, vítima de violência, fez o BO, tá com a medida protetiva, a gente acolhe essa mulher, a gente faz a escuta, né? E a gente explica para ela que não é ali o setor que ela vai ser acompanhada e encaminha ela para o CREAS, que é o setor onde ela vai ser acompanhada.
Isso é muito legal saber. E a mesma coisa o contrário, se vai uma família lá no CREAS que não tem violação, que precisa às vezes de ter acesso a algum benefício, né, de participar do serviço de convivência, de fazer aí o processo do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, o CREAS atende essa pessoa e encaminha para o CRAS. Isso é importante porque às vezes, a gente quer sair de uma situação, está dentro de uma situação, ou a gente conhece quem está, e muitas vezes a gente ouve que eu não sei como ajudar, ou eu não sei como fazer. Né? Então, às vezes, fica ali no meio do muro, ali, não sabe o que fazer. Tem muitos serviços, né? E muitas instituições. Então, é o que eu tô falando. Tem o CRAS, tem o CRES. Que a gente fala, eu não sei se eu vou no CRAS, se eu vou no CRES, mas liga, não precisa... Viu? O pessoal liga, fala que quer fazer uma denúncia. Não precisa nem dar o nome, às vezes. Eles ligam, às vezes mandam e-mail. Já recebi e-mail no e-mail do CRAS, que, né, no site da prefeitura tem o e-mail do CRAS, né? O e-mail dos coordenadores. Eu já recebi e-mail, por exemplo, de pessoas pedindo ajuda, ou falando de tal rua e tal casa, pra gente fazer uma visita, Você né? já recebeu algum e-mail ou alguma coisa assim, de a própria pessoa pedindo ajuda? A própria pessoa pedindo ajuda? Não me lembro. Eu acho que é mais difícil. A própria pessoa pedir ajuda é mais difícil. É que quando a própria pessoa vai pedir ajuda, ela já vai no estabelecimento. Quando liga ou manda e-mail, é porque geralmente é para terceiros. Ligação, sim. Já tem gente, por exemplo, que é deficiente, tem algum comprometimento, assim, não consegue ir, eles ligam no CRAS e pedem pra gente ir lá fazer uma visita. Isso sim. Bom, é bacana. Então, assim, mas às vezes realmente a gente sabe de casos que precisam de ajuda, que aquela família precisa de ajuda de qualquer forma. Às vezes é um membro que precisa de ajuda por causa da família, às vezes é a família toda que precisa de ajuda. A própria coordenadora estava me falando que às vezes a família, ela nem... explica isso para as pessoas, que eu achei super interessante. Às vezes nem a própria família entende que ela está precisando de ajuda naquele momento. Sim, existem famílias que estão numa situação tão vulneráveis, né, tão precárias mesmo, assim, de exclusão social, de pobreza, né, de negligência mesmo, que elas nem entendem que aquilo que elas estão vivenciando é uma situação de violência, é uma situação de não direito, né. Elas não entendem que elas teriam direito a algum benefício, né? Que elas podem ir aos equipamentos públicos, que é direito dela requerer esse serviço. Elas não estão pedindo esmola, ajuda, não é isso, né? Serviço público de assistência social é direito da população. Então, o CRAS, principalmente, que é o setor de prevenção, a gente não fica só no equipamento esperando que as famílias cheguem até nós, porque às vezes elas não chegam, às vezes elas estão mergulhadas em tanta exclusão social, mesmo que elas não conseguem sair desse lugar e ir até o CRAS buscar pelo serviço. Então, um dos nossos serviços são serviços preventivos e proativos, né, chamados de buscativa. A gente busca essas famílias. A gente vai até o território, a gente bate na porta, a gente oferece o serviço, a gente inclui em grupos. Claro que não é todo mundo, né, gente? Não é onipresente. Sim. A gente faz o nosso melhor, mas às vezes existem famílias que estão aí descobertas ainda, né? Mas o nosso trabalho não é só esperar que as famílias venham requerer os seus direitos. A gente vai até elas também oferecer. Em Itajubá, por meio as famílias, você diria que tem uma aceitação bacana, uma boa aceitação? Do trabalho? Da assistência? Do trabalho? Tem sim. Tem sim, Os territórios vulneráveis, eles entendem o trabalho, né? Às vezes, quem não entende o trabalho da assistência social é quem não está em território vulnerável. Sim. As pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, que estão em territórios vulneráveis, que têm alguma situação mesmo de exclusão social, seja por financeiro, seja por ser uma minoria, elas entendem o nosso trabalho, respeitam o nosso trabalho. Dificilmente a gente tem problema com o nosso público de atendimento. Dificilmente. Que bom. Bom, meus amores, a gente tem que ir terminando a nossa entrevista. Eu não gosto. Essa é uma parte que eu não gosto. É tão bom estar aqui informando, ajudando a fazer a informação chegar, né, até as pessoas. Sim. Tanto até as pessoas que precisam, né, quanto as pessoas que podem ajudar também. É interessante. E para saber também, conhecer a nossa cidade. Né? Porque muitas vezes a gente
tá tão mergulhado assim em outras coisas, né? Você fala que a gente às vezes não sabe, a gente não conhece a própria cidade, os serviços que ela tem, para quem que ela atende, as necessidades, né, da própria cidade. Sim. Às vezes a gente fica mergulhado só na vida da gente, a gente esquece um pouco de olhar que na verdade é uma grande comunidade, né? Vamos passar os contatos? Sim. O telefone do CRAS? Telefone do CRAS, do CLELAS. Na verdade, assim, existe o site da Prefeitura de Itajubá, né? Você pode ir em secretarias e acessar a Secretaria de Desenvolvimento Social. Lá vai ter todos os serviços. Olha, que legal. Quem são os responsáveis. Isso tem em todas as secretarias, tá? O site de Itajubá, ele é um site bem atualizado. É o site da Prefeitura. É o site da Prefeitura, sim. Prefeitura Municipal de Itajubá. Lá você encontra tudo isso. Mas o telefone do CRAS, a CPT, pode falar? Pode, por favor. É 3622-5564 e o do outro CRAS é 3692-1860, não tenho certeza do CRAS. Eu também não tenho, eu também não sei. Eu acho que é 1860. Mas se eu sair daqui, eu ia olhar aqui, mas eu acho que se eu sair daqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. CRAS, qual que é o nominho mesmo lá? 1760. É isso? 3692, 1760. Chegou. 1760. Ok. Mas também, né? Qualquer coisa também pode ter no site. Se ligar num CRAS e for no outro, também vai te caminhar, vai te passar. Se ligar no CRAS, né? eles passam os demais telefones. É isso. Ótimo. Então é isso. Site da Prefeitura, né? Secretarias, tem uma bem lá, secretarias, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Daí lá mostra todos os serviços, esses níveis de complexidade que eu expliquei aqui, Sim. o responsável por cada setor, o e-mail, o telefone, o horário de atendimento, tem tudo bem explicadinho. O site é bem completo. Ótimo. Meu amor, eu vou te deixando ir. Mas te agradecendo. Obrigada, e só vai. Vou fazer igual eu faço com as... Tá gostoso. Eu vou fazer igual eu faço com as agentes do PSF lá em casa. Só pode ir se falar que vai voltar, se vem tomar café, entendeu? Tem isso. Só então. chamar a gente volta. Sim, muito obrigada, viu? Por atender nosso pedido, por aceitar o convite. O prazer foi nosso. A gente que agradece. Até a próxima. Sem você. Meus amores, nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje, mas amanhã nós estamos de volta. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quem ainda não compartilhou, dá pra compartilhar, compartilha aí. Quem ainda não curtiu a página, curte a página. Já curtiu a página? Já, não sei. Vou ver. Curte a página. Ai. Curte a página que é importante pra gente. Tá eu tô certo, adorando. pode deixar. Obrigada. Eu tô gostando que assim, eu ando pedindo e as pessoas realmente andam curtindo. Cada dia que eu entro, assim, são 50, 30, 40 pessoas a mais. Uma delícia. Legal, tá certo. Super bacana. Obrigada, viu, meus amores? Continuem apoiando, vendo, pode mandar elogios, críticas, receita de bolo. Tudo é super bem-vindo aqui quando a gente faz com carinho, com amor, com boas intenções, né? Amanhã nós vamos conversar sobre o Janeiro Branco, né? Como é que foi o Janeiro Branco, que trata da saúde mental, né? Então vai estar super bacana o assunto. Todos os dias eu tenho assunto super bacana. Todo dia eu falo assim, amanhã tá super bacana, porque todos os dias tem assunto super bacana, certo? Então não percam amanhã o Itajubá Entrevistas. Até mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.